Bom, continuando com nossa explicação sobre variáveis e escopo de variáveis, eu tinha mencionado antes, né, então, que existem dois tipos, basicamente, de variáveis em programas em linguagens imperativas, como é o caso da linguagem Python. Tem as variáveis locais, que só existem no contexto das funções, no escopo das funções, e tem as variáveis que estão fora de todas as funções, que são as chamadas variáveis globais. Vamos ver um exemplo aqui, né? Aliás, antes de ver o exemplo, né, deixa eu falar um pouco de variáveis locais. Uma variável local, ela só existe no escopo daquela função. Isso quer dizer que ela vai ser guardada na memória sempre? Não, ela só vai ser guardada na memória enquanto aquela função estiver sendo executada. Então, você fez a chamada à função, naquele momento, aquela variável que existe dentro da função é alocada, e aí espaço de memória está sendo utilizado. Você pode trabalhar com essa variável, você pode alterar valores dessa variável, usar valores dessa variável, e quando você termina a função, essa variável deixa de existir. Então, ela tem um tempo de vida, né, do início ao final da execução da função. Então, da primeira linha até a última linha do corpo da função, as variáveis existem lá localmente. Isso faz com que a gente só possa referenciar, ou seja, usar uma variável local dentro da função onde ela foi declarada. Se eu tentar usar uma variável local a uma função dentro de outra, vai haver um erro, ou outra variável vai tratar como uma nova variável, né? Ou se você tentar fazer um print sem declarar um valor, ele vai dizer que não conhece, né, aquela variável. Então, o interpretador vai achar estranho. O mesmo vale para o programa principal, né? Então, a variável local de uma função não pode ser referenciada no programa principal também. Então, o que a gente diz é que uma variável local ela é invisível para outras funções ou para o programa principal. Ela só existe dentro da função para a qual ela foi declarada. Aqui nesse programa, né, a gente tem um errinho que tem a ver com essa ideia, né, de variáveis locais e globais e quando a pessoa não compreende bem a diferença de escopo. Então, eu vou pedir para vocês darem uma pausa aqui no vídeo e tentarem pensar onde está esse erro. Depois retomem o vídeo. Retomando o vídeo, né, vocês observam aqui que eu tenho a variável n e a variável fat dentro da função fatorial. N é um parâmetro e fat é uma variável comum. Mas ambas são variáveis locais que só existem dentro da função fatorial. Por outro lado, se vocês olharem para x é uma variável que está fora da função. Então, ela é uma variável que está dentro do programa principal, a gente chama ela de variável global. N e fat são variáveis locais. N é um caso especial de variável local, que é uma variável chamada de parâmetro, como a gente já conversou antes. Bom, então quando eu faço a entrada do dado aqui, faço a chamada à função e faço o print do fatorial de x, não há nenhum problema para o programa e não vai haver nenhum erro, por quê? Porque a variável x é conhecida, né? Estou dentro do escopo do programa principal, eu já li o valor de x, e aí depois fazer o print do fatorial de x, não há problema, o x vai ser passado como cópia lá para a função fatorial, né? Esse valor do número escolhido vai ser o ponto de partida, né, para calcular o fatorial. Eu quero o fatorial de 5, por exemplo, se eu digitar 5, n vai ser 5, ele vai calcular o fatorial de 5 e retornar esse valor. E esse valor que é retornado vai ser feito o print aqui. Mas na hora que eu tento fazer esse outro print da variável n, vai ocorrer um erro mesmo. Um erro em tempo de execução. O interpretador Python vai tentar mostrar o valor da variável n, mas a variável n não existe nesse escopo. Ela é invisível ao programa principal. Ela só existe no escopo da função fatorial, no escopo local da função fatorial. Então, se você tentar rodar esse programa, ele vai rodar parcialmente, mas uma hora ele vai dar erro. Então, eu vou colocar aqui no Replit, por exemplo. Vou tentar rodar aqui essa função, aliás, esse programa. Então, ele vai começar pedindo um número e colocando em x.
Então, por exemplo, eu botei o 5 para calcular o fatorial de 5. Ele vai mostrar o fatorial de 5, mas depois vai ocorrer um erro. Então, ele mostrou, né, a segunda linha, ele mostrou o valor 120, mas quando ele tentou fazer o print de n, houve um erro aqui, o erro está bem dito aqui, é um erro de nome, o nome n não está definido, porque a variável n não existe no escopo. Hoje em dia, os compiladores e interpretadores, eles são mais sofisticados, né, dentro dos ambientes integrados de desenvolvimento, né, como é o caso do Replit, e o Replit está apontando aqui um sublinhado aqui em vermelho. E se você apontar, né, no lugar onde está sublinhado, você vai ver qual é o erro que o interpretador está percebendo, né? O interpretador Python está vendo que n não está definido naquele escopo ali. Ok? Então, voltando aqui ao nosso slide, né? A gente, então, reafirma com esse exemplo desse erro, né? Que variáveis locais são invisíveis fora da função na qual são definidas, como é o caso de n aqui. Bom, uma variável global já é diferente de uma variável local. Uma variável global, ela existe fora de qualquer bloco. Então, quando você... Para ela ser global, ela precisa ser definida fora de qualquer função, né? Então, ela precisa ser definida no programa principal, seja através de uma atribuição, seja através de uma entrada de dados, como input, por exemplo. Fazendo isso no programa principal, automaticamente essa variável vai ser global. Agora, a variável global, ela existe dentro do programa inteiro, inclusive dentro das funções. Mas o que a gente diz é que não é uma boa prática usar a variável global dentro das funções. O lugar que as variáveis globais devem ser usadas é dentro do programa principal. Então, não há problema usar variáveis globais, desde que elas estejam dentro do programa principal. Mas, se você pressupõe o uso dentro do programa de uma função, isso já é um problema, já é uma má prática. Às vezes, algumas situações a gente vai ter erros, algumas outras situações a gente vai simplesmente ter uma má prática, o programa vai funcionar, mas não é uma boa usar. Então, vamos ver o exemplo aqui. Esse é um exemplo que alguns interpretadores Python apontam como erro. Eu tenho aqui a mesma função fatorial que eu tinha definido antes, né? Que usa as variáveis locais n, que é um parâmetro, né? Vocês estão vendo n aqui. Usa as variáveis fat, a variável fat, que é uma variável local, a função. E no final retorna o valor de fat. E aqui eu tenho a variável x, que é global, como antes, só que agora eu estou fazendo um print x dentro da minha função. É possível fazer isso, professor? É. Está errado. Bom, existe um erro parcial aí, né? Esse erro depende do interpretador. Alguns interpretadores Python vão apontar isso como erro e outros vão conseguir fazer, né? No caso do Replit, ele não considera isso erro. Mas outros interpretadores, como o idle, por exemplo, vão considerar como erro. Porque para o interpretador Python do idle, uma variável só pode ser referenciada depois que ela foi definida. E no caso do interpretador Python do idle, ele vai olhar de cima para baixo. Então, como o x só foi definido aqui depois, lá no idle, a gente vai ter um erro. No caso do Replit, a gente não vai ter erro, né? A gente vai... Deixa eu mostrar aqui. Aquele programa que a gente viu antes, né? E agora eu vou trazer aqui o meu print x. E vou tentar rodar isso. Tá me dando um erro aqui. E qual é o erro? Olha, ele está reclamando por causa dos tabs aqui. Eu vou corrigir esses tabs. Ver se agora está correto. Enfim, nem sempre o que a gente traz do código no slide vai direitinho para o programa. Pronto, agora está correto. Vou esquecer esse printinho aqui, eu vou apagá-lo. Vou tentar rodar agora. Você vê que ele está funcionando até agora, não deu nenhum erro. Eu vou botar, eu quero fatorial de 5.
Aí ele vai chamar a função fatorial, então ele vai fazer o print x, que é o valor de x é 5, então dentro da função x existe, né, para o interpretador do Python aqui do Replit. Porque o Replit cuida de executar primeiro o programa principal. E só chamar as funções depois, quando necessário. Já outros interpretadores, como eu falei, isso pode acontecer um erro, né? E não é uma boa, então, fazer isso. Ah, tem uma solução para esse problema? Tem sim. Então, aqui voltando para o slide, né, em vez de eu fazer isso, né, de passar o x, né, para o usuário digitar antes da função, eu posso colocá-lo, desculpa, depois da função, eu posso colocá-lo antes da função. E foi o que eu fiz aqui, trouxe essa linha do input para antes da definição da função. Ah, você mudou alguma coisa? Não mudei praticamente nada, né? Eu mudei agora que meu programa principal ele ficou meio segmentado, né? Então, eu vou fazer isso aqui no Replit, né? De volta aqui a minha tela do Replit. Vou pegar essa linha e jogar ela antes aqui, certo? Ah, mas quem é seu programa principal agora? Bom, meu programa principal continua sendo essa linha mais essa. O que é o programa principal? É tudo aquilo que está fora das definições das funções, certo? Se você rodar esse programa, né, no interpretador que faz a interpretação linha a linha, de cima para baixo, né? De cima para baixo, então não vai haver erro, né? Aqui no Replit já não havia erro, né? Se eu rodar de novo aqui, vai acontecer simplesmente a mesma coisa. Eu quero definir x como 5, né? Aí depois, observe, né, como é que o Replit está fazendo isso aqui. Né? Ele define o x como 5, depois ele tenta fazer esse print, mas antes de fazer o print, é preciso chamar a função fatorial de x. Então, nessa hora aqui, ele salta para este ponto, e aí o valor de x, que no caso ali era 5, eu passei para n, então n passou a ter 5. Faço aqui o print do x, o x é a minha variável global, né? Ela existe tanto fora da função como dentro da função, então eu posso fazer o print dela. E depois faço o cálculo do fatorial, né, como a gente tinha, né, explicado antes em uma outra aula. E esse valor que é retornado, então, é o resultado aqui dessa expressão fatorial de x, que vai ser mostrado na tela, que no caso ali deu 120. Certo? Então, esse programa funciona. A pergunta é, isso é uma boa prática? Então, voltando aqui para os nossos slides, né? Eu, inclusive, coloco essa pergunta no slide. Esse programa não tem erro, mas há uma má prática nesse programa. Aí as pessoas olham, não estou vendo nada aqui, professor, de má prática, né? Tem a variável x, fiz o print de x. Mas o que acontece é o seguinte, ao longo dos anos do desenvolvimento de software, as pessoas começaram a perceber que usar variáveis globais em excesso, né? Não apenas no programa principal, mas dentro das várias funções, gerava uma desorganização do código e um potencial para produzir bugs, produzir erros. Por quê? Porque aquela variável, no caso aqui x, ela estava sendo visível em várias partes do programa. Então, por exemplo, imagine um programa com 10 mil linhas de código e a variável x existe em 50 funções. Aí uma função resolve mudar x, outra função resolve mudar x, uma terceira resolve mudar x, o programa principal muda x. E aí, dependendo da ordem que essas funções são chamadas, no final das contas, você pode nunca saber qual é o valor correto de x, qual é o valor atual de x. Então, o desenvolvedor vai ficar perdido. Então, para evitar esse problema, né, e essa questão do desenvolvedor ficar perdido sobre qual o valor atual, o valor correto de x, foi definida, então, o uso de variáveis globais dentro da função, não fora, né, porque fora não há problema, ele existe no programa principal. Mas dentro das funções, como é o caso aqui desse print x, que isso seria uma má prática, né? Ou seja, acessar variáveis globais dentro de funções não é uma boa. Mas aí você se pergunta, poxa, mas será que... Como é que eu vou fazer para
computador conhecer, ou aquela função conhecer o valor de uma variável que existe no programa principal, porque basta você passá-la como parâmetro, como foi o que a gente fez aqui. A gente passou a variável x como parâmetro, e aí o x foi passado para n. Mas então esse print x é que não deveria existir. Não é o uso de x e passar x para n, porque x foi passado uma cópia para n, né, para a função fatorial, foi guardado na variável local parâmetro n. O problema aqui é esse print x, é isso que a gente deveria remover desse contexto. Então fica aqui então essa explicação, né? Talvez não seja algo tão visível, porque vocês ainda estão trabalhando com programas pequenos, mas quando vocês trabalharem com programas muito grandes, vocês vão ver que essa prática de usar globais é muito ruim. Então toda vez que você precisa que uma função conheça um valor de uma variável global do principal, passa essa variável como parâmetro para a função, certo? Em outras linguagens, como C ou Java, para você usar um programa principal, na verdade, lá o próprio Java define uma função especial chamada main, o C, né, o C++, que essa função main é a função principal, ela será a primeira função a ser chamada. Então, lá a função main já é uma função principal. Então, é até mais difícil ainda você usar variáveis globais. Mais difícil você usar essa má prática. Aqui em Python, talvez pareça até ser mais fácil, porque eu não tenho uma função principal, né? Aqui eu tenho um programa principal. Mas mesmo assim é uma prática, então vamos evitá-la. Valeu? Eu vou parando por aqui e eu peço que vocês pensem, façam exemplos de programas em que situações que vocês esperam, né, usar variáveis locais ou globais, e reflitam um pouco sobre esse assunto. Ok? Até breve.